Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali coming to you from Salvador, Bahia. Today it has rained for 10 minutes and then there's no rain anymore, so I'm not happy anymore. Okay, so today we are starting a new series in our podcast. It's called Conversas de Segunda, a series of conversations with native speakers and fluent speakers about everyday matters. The two guests who are helping me out here are Genice, and some of you know her from our group lessons, and Rodrigo, and some of you know him for Read Brazilian Portuguese, our sister website in Portuguese entirely for intermediate level learners of Portuguese. And today, Rodrigo is going to tell us about a situation he had in a bus, and you'll pick up very good vocabulary to talk about a situation where someone is not really happy about you interrupting them and maybe being a little bit impolite. And just so you know, if you are one of my email subscribers, you know that you are going to get a complimentary copy of this podcast in your email inbox. And if you're not receiving our daily email with stories and tips and fun stuff about Brazilian Portuguese, well, you can get in by going to guide.intermediateportuguese.com. You'll get a guide to help you have that frictionless conversation in Portuguese when you're finally speaking with friends and not struggling to find the right word you want. And also, it's going to help you understand more of what you hear, which is not going to leave you like looking both ways and asking yourself, oh, what are they saying? And if you're receiving the daily email with stories and tips, you will be the first one to receive any goodies we decide to give away too. So go to guide.intermediateportuguese.com and get started. Now, on to the conversation. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você esteja ouvindo. Agora, hoje, a gente traz aqui um convidado especial. O nosso convidado é o editor do nosso site, o Rodrigo. É ele quem faz vários dos artigos que você lê em português, algumas das mensagens de e-mail e muitas correções também. Então, boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. E hoje você tem uma história para contar para a gente, uma história que vai trazer vocabulário, né? Uhum. Então eu quero saber do que é que você tem para falar para a gente. Bom, é uma história de um barraco que aconteceu dentro de um ônibus. Então só para começar, um barraco. E o que que é um barraco, Rodrigo? Barraco é uma briga, uma confusão. Então, você se envolveu num barraco no ônibus. Por mais que eu não goste, eu acabei me envolvendo num barraco. Ok, então, então você Mas pode eu contar. juro que eu não Hum, sou uma pessoa barraqueira. tá ok. Então, uma pessoa barraqueira é uma pessoa que gosta de participar de barracos. Exatamente. Tá, então eu quero que você diga pra gente qual foi o problema. Bom, aconteceu há uns 3 anos atrás. Eu acabava de passar a catraca do ônibus, que é onde você paga a passagem, e faltou o troco, e eu pedi o troco ao cobrador. Só que antes de passar a catraca, uma pessoa nas últimas cadeiras do ônibus estava fazendo algumas contas, falando números, por exemplo, 1.000, 1.200, 30, 35, coisas desconexas. Eram números aleatórios, então. Isso, números aleatórios. Ok. E logo que eu passei, eu falei pro cobrador, tá faltando 1,30 do troco, que eu acho que ele tinha esquecido de me passar o troco. Uhum. E quando o cobrador passa o troco, significa que ele recebe o seu dinheiro, por exemplo, custa 2,30 a passagem, você Uhum, dá R$ 5 e você precisa receber R$ 2,70 de troco, né? exatamente, isso, Hum. Então, o que falta. então era o troco que estava faltando. E aí, o que aconteceu? Bom, e quando eu mencionei 1,30, eu acredito que ela tenha perdido as contas de alguma forma. E foi aí que Ah, começou um barraco ali dentro. então significa que quando você falou o número, você atrapalhou a contagem dela. Exatamente. Mas isso não se faz. Hum, O problema é que eu não sabia, ela estava contando para si mesma. Ela contava baixinho, ela murmurava os números. E foi aí então que ela olhou para mim e a primeira coisa que ela disse foi: "Vai pro inferno, seu desaforado. Você não tá vendo o que eu tô contando?" Poxa, ela foi um pouco radical, né?
e me pegou de surpresa. Ok. Então, só para pegar aqui duas coisas, quando a gente diz assim, isso me pegou de surpresa, significa que isso surpreendeu a gente não estava esperando, né? Eu tanto não esperava que Uhum, eu primeiramente pensei que não era comigo. Talvez ela não estivesse falando comigo, talvez já tivesse uma briga. sim. E quando a gente quase foi para as vias de fato, quando ela já estava preparada para me bater, foi que eu percebi Então, que era comigo. hum. Então, ir para as vias de fato significa sair no tapa, brigar E fisicamente mesmo, né? isso já quase começando um troca de tapa. Uhum. Ok. E só uma pergunta, como foi que você se saiu dessa situação? Eu primeiro fiquei na minha, ou seja, eu preferi não falar nada. Primeiro entender o que estava acontecendo, porque eu já estava bastante cansado do dia de trabalho e como eu ainda estava embasbacado com a situação, eu tinha ficado sem palavras. Aham, então basicamente o que aconteceu foi, você escutou o desaforo, porque ela mandou você para o inferno, e ficou por isso mesmo. Uhum. E as pessoas ficaram, os outros passageiros do ônibus também ficaram surpresos. E uma moça que estava próximo a mim falou: mulher, vai para a China. Ele, ele só está pedindo o troco dele, ele nem sabia que estava te atrapalhando. Eu só vou dar uma nota aqui para quem está ouvindo. Aqui no Brasil, é uma expressão até um pouco antiga. A gente pode dizer assim: ah, vai para a China, e isso significa vai para um lugar bem longe de mim. Eu não quero você aqui perto. Uma outra expressão que a gente usa no lugar de vai para a China é vai ver se eu estou na esquina. Essa é muito boa. Vai ver se eu estou na esquina. Que significa eu estou aqui, eu não estou na esquina, mas vai para a esquina, vai ficar longe de mim que eu não estou aqui. E a gente também tem outra expressão que é vai catar coquinho, né, Rodrigo? Uhum. E o que significa vai catar coquinho? É uma forma educada de dizer o quê? Vai catar coquinho é uma forma de você dizer sai daqui também. Seria algo mais educado. Geralmente a gente escuta muito de criança falar assim: ah, vai catar coquinho, que vai procurar algo para fazer além de me chatear, além de me aborrecer. Ok. E no final das contas, tudo isso é para dizer que você não quer mandar alguém para o inferno, mas a intenção é essa, né? Tipo, vai para o inferno, vai catar coquinho, coisa do tipo. Bom, se fosse eu nessa situação do ônibus, eu não sei o que eu teria feito. Provavelmente eu, dependendo do dia e da hora do dia também, talvez eu não tivesse falado nada, talvez eu tivesse dado um grito de volta. Ela fala: "Ah, seu desaforado, você fez eu perder a conta", e eu digo: "Ah, vai para o quinto dos infernos", coisa assim do tipo, sabe. Então, são algumas das expressões. E só uma expressão, Rodrigo, que você falou, você chamou disse que ela chamou você de desaforado. E o que E, significa quando você fala assim, por exemplo, alguém falou um desaforo com você, o que é que isso significa? geralmente alguém desaforado é uma pessoa que lhe falta com respeito, que lhe xinga de alguma maneira. E quando alguém solta um desaforo, significa falar algo com o intuito de insultar alguém. Uhum. Por exemplo, ela me soltou um desaforo quando ela me chamou de pilantra ou de malandro. Ah. Pilantra e malandro são xingamentos, né? E isso me lembra um pouco também, eu não sei se você classifica isso como desaforo, mas quando eu era professor em escola, às vezes eu também trabalho com correção, né, de artigos e coisas do tipo. E alguém pega um artigo de 50 páginas e diz assim: Eliakim, você pode dar uma olhadinha no meu artigo e me dizer se está bem? Bom, esse é um serviço profissional. Eu não posso fazer de graça. Se ela me diz assim, faz de graça, eu acho que isso é um desaforo. É um insulto, não é isso? É faltar com respeito com o profissional que você é. É complicado, viu? Então, para não ficar, para a gente não ficar de desaforo, a gente é pessoa educada. Nós somos pessoas educadas. Nós não Nós falamos temos essa classe. coisa, né? Nós temos classe, nós temos classe. Ok. Pois, Rodrigo, muito obrigado pela sua história hoje. Eu vou compartilhar com os nossos ouvintes. Você tem alguma coisa a dizer? Não só que foi um prazer, eu espero participar mais. Foi divertido até lembrar esse fato e é legal ensinar português dessa maneira.
Eu não acho divertido, assim, levar desaforo no ônibus, não, mas, Nem mas eu. é o que é, né? Pois, muito bem, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau. Oi. Se você ouviu esse podcast até aqui, significa que você pode entender português muito bem. E se você já quer melhorar o seu português, você pode ir para guide.intermediateportuguese.com. guide.intermediateportuguese.com. Lá você vai ver um guia de aprendizagem para acompanhar os podcasts de quarta-feira e também de domingo às vezes, e melhorar o seu português ainda mais rápido, para finalmente conseguir conversar com as pessoas e entender mais do que elas falam